Beleza, livro dos Salmos, interessante, né? Porque o livro dos Salmos ele é um livro de salmos. O vocabulário que a gente usa às vezes para falar da Bíblia não tem as concordâncias, né? A gente assim, vamos ler Salmos 31, né? É a mesma coisa que você fala assim, para terminar esse culto, vamos cantar o Hinos 13, né? Não, é o livro dos Salmos. Salmos são canções, são poemas. Então, o livro dos Salmos é uma coleção de poesias, mas a ideia daqui dessa aula é a gente ver mais sobre a estrutura, a gente vê um pouquinho de quem fez e tudo mais, qual a mensagem principal, mas principalmente ver como é que o livro ele tem uma estrutura muito bem pensada, muito bem planejada, que traz também uma mensagem muito específica, né? Então, o livro dos Salmos, ele foi chamado por um autor de a anatomia de todas as partes da alma. Porque quando você vai lendo ali, você vê o Espírito Santo inspirando esses poemas, essas canções, e nos Salmos você vê todos os tipos de sentimentos humanos, né? Raiva, alegria, tristeza, gratidão, cuidado, perplexidade, dúvida, decepção, esperança. Você vê de tudo e são os seres humanos ali lidando com seus sentimentos e colocando isso como adoração a Deus, né? Então todos os nossos sentimentos, eles fazem parte da adoração a Deus, inclusive aqueles que às vezes a gente acha que são mais vícios do que virtudes, né? Mas, por exemplo, Jó ele passa, né, como a gente viu, o livro inteiro se lamuriando a sua situação e Deus fala assim, não, Jó agiu certo. Então, Jó adorou a Deus no sofrimento como? Tá doendo. Tô sofrendo pra caramba, mas que Deus venha, né? Então, os salmos, eles mostram isso. Eles mostram que a verdadeira adoração, ela não está restrita simplesmente a um ambiente da nossa vida, né? Não, o lugar de adoração é na igreja. Não, tipo, em cada momento da minha vida, em cada sentimento, em cada situação, em cada circunstância, eu estou adorando a Deus com a minha vida, com os meus sentimentos, com todas as coisas e tudo mais. Então, essa aqui é a ideia do livro dos Salmos. E o interessante de Salmos é que nos bons momentos da nossa vida, quando tudo vai bem, a gente tem salmos para poder agradecer a Deus, né? Para poder louvá-lo, porque Ele é bom, porque Ele faz todas as coisas de forma justa e poderosa. E quando a gente passa por momentos difíceis, como Jó passou, quando a gente passa por sofrimento, você tem salmos justamente para expor isso daí, para olhar na sua alma e falar assim, olha, Senhor, o Senhor sabe por que o Senhor deixa isso acontecer. Então você vai ter salmos ali, tipo, para eu poder desabafar diante de Deus de uma forma solene e, digamos assim, inspirada praticamente, né? Então Deus coloca nos lábios, digamos assim, na pena desses autores, desses compositores, todas essas circunstâncias da vida para poder englobar tudo aquilo que a gente passa. Então a gente vai ver esses 5 pontos aqui sobre o livro de Salmos, alguns a gente só vai passar rapidinho. Basicamente, o que são os Salmos, né? A gente já teve essa breve introdução, quem escreveu os Salmos e quando, quais são os diferentes tipos de Salmos, como os Salmos são estruturados, esse livro, né? E como os Salmos contribuem para a história da redenção. Então, assim, mas como é que uma coleção desses poemas que nem fazem parte da história, será que elas têm alguma importância, elas avançam a história da redenção de alguma forma? E sim, a gente vai ver como isso acontece, né? Então, primeiramente, o que são os Salmos? Essa coleção, essa coletânea de 150 poemas hebraicos, de orações musicais, né? Elas são poemas musicalizados, a gente infelizmente não tem mais a melodia desses salmos, mas você tem as palavras, as ideias ali desses autores humanos. E os salmos, assim, eles têm diferentes características literárias, entre eles também, eles não são uma coisa monolítica assim, né? Eles têm várias características, cada um deles. Muitos desses salmos, eles são escritos, são compostos para o coro de toda a congregação ali na programação do templo, para serem cantados em ocasiões especiais. Por exemplo, quando um rei era coroado, né? Então era uma solenidade de coroação e tudo mais, mas principalmente ele ligado a eventos históricos, celebrando, por exemplo, a libertação, a construção do templo, a libertação da escravidão. Você tem vários salmos sobre isso, salmos recapitulando a história do povo, então eles cantam nessas liturgias. Mas, apesar de muitos desses salmos terem sido escritos para o louvor, o cântico, para esse tipo de situação, eles não são um livro de hinos necessariamente. Em que sentido? Eles não são um hinário da época. Em que sentido? De novo, se você pega o nosso hinário, você tem várias músicas lá, agrupadas meio que por tema, né? Mas ela não tem uma lógica sendo contada. Elas são simplesmente músicas aleatórias agrupadas por temas. E a gente acha assim, não, os salmos também, eles são salmos aleatórios agrupados ali e tudo mais, mas só que não. Por quê? Porque os salmos, eles estão estruturados na sua ordem
e nas suas divisões e nos seus agrupamentos de uma forma muito intencional. Provavelmente isso aconteceu após o exílio, alguns vão colocar que foi Esdras que organizou. Esdras, assim, era um cara fenomenal, né? Esdras, ele organiza as crônicas, né, dos reis ali, e toda a recapitulação, ele vai organizar entende-se, né, que ele organiza esses salmos, e ele tem uma contribuição muito grande ali. Por quê? Porque o povo está voltando do exílio, e eles precisam voltar para suas origens, para a palavra, para a Torá. Então, Esdras faz todo um trabalho como um mestre da lei ali, um escriba, para poder, assim, recolocar no coração do povo o amor pelas escrituras e tudo mais. Então, os salmos, eles são organizados dessa forma, dentro desse conceito. Então, eles possuem um design muito original, uma ideia aqui, uma mensagem teológica muito importante que a gente vai ver no decorrer aqui. Mas os salmos são inteiramente poesia. E como poesia, a gente precisa entender que eles possuem uma linguagem condensada, ou seja, eles não estão dando a última palavra sobre o negócio, não é um argumento completo. Ele não está interessado assim, em começar um argumento e terminar o argumento, como geralmente é a literatura discursiva, né? Então, assim, é uma coisa muito condensada, com ideias, com imagens, com figuras, né? Então, quando você lê um salmo, você tem que entender que você não está lendo um texto igual de outros momentos da Bíblia, né? Você não lê Salmos e Paulo como você está lendo da mesma forma, assim como você não lê uma receita de bolo e um poema de Carlos Drummond de Andrade da mesma forma, né? Uma coisa, outra coisa, outra coisa. O meu amor é como uma rosa. Óbvio que você não está sendo literal falando que sua esposa é uma rosa. Você está pegando atributos da imagem da rosa ali, o cheiro, a cor, o perfume, o espinho, e fazendo essas comparações, né? Então, assim, os salmos basicamente são isso. Então, você pegar as frases dos salmos ali e querer muitas vezes literalizar o que está sendo dito, né, é uma forma não muito aconselhável de você ler os salmos, né? Especialmente lá quando você vai ver em Cantares, né? O meu amor é como as éguas do faraó. Então, calma lá, senão você vai tomar um coice. Enfim. Então, assim, quando a gente olha para essas imagens, a gente vê esses autores pegando essas características e tentando transformar, ou trazer a imagem, ao imaginário do adorador, essas características, né? A gente viu lá em Jó. O que Deus faz com Jó? Deus traz, né? Observe o bicho tal, observa tal situação na natureza. Então ele traz essas imagens para Jó poder ter uma transcendência, ou seja, saída do seu vislumbre de pensamento ali e imaginar coisas que estão além ali do... Né? Mas fazendo o quê? Justamente trazendo o imaginário. Então os salmos vão fazer isso, por exemplo, com essas imagens, né, de animais, de montanhas, da criação. Ele vai fazer com as histórias de libertação do povo, né? Ah, Senhor, fez perecer Faraó e os seus cavaleiros no mar e tudo mais. Então, tudo isso são essas imagens para poder formar. Só que tem uma outra característica muito importante nos Salmos, que é a estrutura. Não só nos Salmos, mas em vários outros livros que possuem essa mesma ideia de poesia hebraica, como os próprios profetas, Apocalipse, apesar de ser grego, mas quem está escrevendo é um hebreu, né? Um hebreu assim, é um judeu, né? Que é João e tudo mais, que é a estrutura, certo? Então, você vai observar na poesia hebraica, o que acontece são os paralelismos. A característica primária das poesias hebraicas é o paralelismo, que é o quê? Você concatenar ideias, não rimando, por exemplo, na poesia ocidental, a gente vai... Aqui, ó. Na poesia ocidental, a gente rima o quê? O som, a fonética, o ritmo, né? Amor com dor, né? O amor com flor. Então, você faz essas rimas fonéticas. Uma coisa tem que rimar com a outra. A poesia hebraica, ela usa o paralelismo de ideias. Então, o que acontece? Ela vai reforçar, ela vai contrastar, ela vai expandir uma ideia. Então, por exemplo, aqui, ó, Salmo 103:10. Não nos trata segundo os nossos pecados, nem nos recompensa segundo as nossas iniquidades. Ele fala a mesma coisa duas vezes de formas diferentes. Isso pode acontecer assim, uma linha e depois outra linha, como pode aparecer um quadrante inteiro, ele vai falar uma coisa mais complexa e embaixo ele vai falar a mesma coisa de novo, mas de forma maior, assim, entendeu? Então não é só linha. A estrutura de paralelismo vai aparecer de várias formas, né? Eu não sei se vocês lembram, provavelmente não, mas lá no começo, em Gênesis, quando a gente estava falando sobre a criação, eu falei a palavra quiasma, vocês lembram? A palavra quiasma. Você tem a ideia aqui, a mesma ideia vai aparecer no final. Aí você tem uma segunda ideia e a mesma ideia vai aparecer penúltimo. E aí você tem uma terceira ideia e a mesma ideia vai aparecer antepenúltimo. E aí você tem um ponto central isolado, que é o X da questão, é o quiasma. Você entendeu? Então, assim, ele vai falar aqui 3 ideias. Aí ele vai dar a conclusão.
e aí ele vai, tipo, desconstruir essas 3 ideias. Não desconstruir, mas assim, ele vai recapitular de trás para frente. Então, quando você vê essa estrutura, você fala assim, aqui você tem os argumentos, e o ponto central que ele quer colocar é o X, é onde a coisa está no centro. Isso pode acontecer de novo em frases, em ideias. Às vezes você vai pegar um livro de um profeta, e você vai pegar, às vezes, um capítulo inteiro, e aí o capítulo seguinte é uma outra ideia, e aí lá no terceiro capítulo, o livro de Daniel, por exemplo, quando a gente for estudar, vocês vão ver, existe um quiasmo de cada capítulo, ele faz uma curva assim, na história, e existe um paralelismo, e aí a gente vai ver o X da questão do livro de Daniel. É muito interessante. Então, você tem essa ideia de reforço. Você vai ver, por exemplo, lá em João, vários quiasmos, várias ideias sendo repetidas, assim, tipo... Então, assim, é muito interessante quando você começa a enxergar essas estruturas, porque elas vão mostrando pra gente como o autor pensa, o que ele está organizando os seus pensamentos para colocar um ponto mais... E aí, de novo, né, como é que a gente lê a Bíblia? Versinhos, né? Um compilado de versinhos, ou versinhos isolados. E existe uma beleza poética na escritura em várias das partes onde você vai observando isso, né? A criação em si, a forma como os 7 dias vão acontecendo, eles funcionam também mais ou menos assim. Enfim, existem vários desses exemplos. Um outro exemplo de paralelismo é o contraste. Porque os malfeitores serão exterminados, mas os que esperam no Senhor possuirão a terra. Então são 2 ideias contrastantes, né? De novo, elas podem acontecer assim em linha, ou elas podem acontecer, às vezes num parágrafo, elas podem acontecer... Eu falo capítulo porque é a forma como o editor organiza, mas você esquece capítulo. Às vezes você tem uma grande porção que vai fazer um paralelismo com uma outra grande porção, geralmente, às vezes vão estar divididos no capítulo, às vezes não, mas enfim, é muito interessante a gente observar essas ideias assim. Às vezes está claro, às vezes é um pouco mais difícil de você perceber. Um outro exemplo de paralelismo é a expansão de ideia. Então, olha, quando contempla os céus, obra dos teus dedos, e a lua e as estrelas que estabelecestes. Aí ele vai ampliar. Que é o homem para que dele te lembres, e o filho do homem para que o visites, né? Então uma ideia vai expandindo a ideia anterior e vai, tipo, fortalecendo o argumento de novo. Ele não está querendo criar um argumento fechado, mas ele quer passar uma imagem, ele quer passar eu estou procurando outra palavra que não seja argumento, porque não é uma questão muito de lógica, mas é uma questão de... Ele quer colocar uma imagem diante do adorador, que essa imagem vai, digamos assim, cada vez mais ficando mais colorida, sabe? Ela começa preto e branco e você vai dando as cores e ela vai ficando mais complexa e tal. Essa é a ideia dos Salmos. E um outro exemplo, você tem outras características, mas as principais são essas, é o paralelismo introvertido. Lembra quando você estava estudando poema, aí tinha aquela coisa assim, A, B, B, A, ou A, B, C, B, aquelas estruturas. Acontece isso também, mas de novo, com as ideias. Então veja, aqui as ideias de fora, elas vão responder ao que está acontecendo no miolo. Então, ele diz, os ídolos das nações são de prata, de ouro, são obra de mãos humanas. Tem boca, mas não falam, tem olhos, mas não veem. Aí o terceiro verso rima com o segundo, né? Tem ouvidos, mas não ouvem, não tem respiração em sua boca. Aí o quarto vai rimar com o primeiro. Tornem-se como eles os que os fazem e todos os que confiam neles. Então veja, ele poderia falar, os ídolos das outras nações são de ouro, prata e feitos por homens. Tornem-se como eles os que fazem os que adoram. Legal. Mas o que é se tornar como eles? O que o miolo está dizendo? Tem todas as características de um ser humano, mas nenhuma dessas características funciona. Então você vê, faria sentido as 2 frases aqui, a primeira e a última? Faria. Mas fica muito mais colorido quando ele coloca no meio, né? E isso é a poesia hebraica. Então assim, a poesia hebraica, ela tem essa simplicidade de rimar ideias ao invés de sons, de ritmos. Por quê? Porque você pode fazer praticamente qualquer tipo de transposição, de tradução, e ela vai funcionar. Então a gente tem aqui uma tradutora. O quão difícil é você pegar uma poesia, às vezes em inglês, e colocar isso em português? Às vezes é quase impossível. Você vai ter que fazer uma versão. Então você vai ter que pegar uma ideia similar e talvez colocar... E às vezes você nem vai achar palavra para traduzir aquilo, então não vai rimar. Vai ter que ser uma outra coisa. Então às vezes a música ela vai ser completamente diferente da música original, porque... Agora, você consegue fazer o que na versão? Pegar a mesma ideia e falar com palavras diferentes. Mas ainda assim vai funcionar. Vai perder alguma coisa? Vai perder alguma coisa. Mas você vai conseguir transmitir a mensagem. Então os salmos, eles conseguem ser traduzidos para praticamente qualquer idioma, porque ele está rimando e vai manter a mesma rima. Vai manter a mesma estrutura, né? O que é bastante aplicável à ideia do livro dos Salmos, que é que toda a terra adore a Deus. Que todos, né, todos são convidados a adorar esse Deus. Ou seja, se é toda a terra, então esses louvores precisam funcionar para qualquer um, em qualquer idioma, e é isso que o livro dos Salmos propõe, né? Quem escreveu o livro de Salmos? E aí você tem uma galera, né? A gente atribui basicamente a Davi, mas Davi escreveu menos da metade dos Salmos.
né? Escreveu 73 salmos. Aí você tem Asaf, que era um dos músicos de Davi. Então muitos dos salmos de Asaf, às vezes, eles têm a ver com a coroação, com situações da vida de Davi. Você tem os filhos de Corá, que são músicos lá da época do pós-exílio, né? Eles são os responsáveis do Ministério de Louvor, né? Digamos assim. Então eles vão criar essas músicas assim para poder chamar o povo para adoração após o exílio ali. Tem Emã e Etã, que eu nunca ouvi falar, nem conhecia. Salomão e Moisés, né? Moisés tem acho que 1 ou 2 salmos ali, tipo... E mais alguns, assim, que a gente... E não é pouco salmo, né? A gente tem mais de 49 salmos, ou pelo menos 49 salmos que a gente não tem ali uma decisão sobre quem de fato escreveu. E aí, como eu falei na introdução, né, possivelmente foi Esdras quem fez essa compilação e organizou da forma como a gente vai observar, né? Quais são os diferentes tipos de salmos? E aqui você tem uma lista de pelo menos 10 que podem ser agrupadas em grupos mais simples, mas aqui você tem lamento, que é um grande número de salmos são de lamento, aí você tem agradecimento, louvor, né? Entronização, ou seja, para os momentos onde o rei está sendo coroado, salmos reais que são sobre a vida do rei, sobre o governo ali do rei, sobre Sião, né? A nossa cidade santa, essa coisa do nacionalismo ali, tudo mais, da cidade de Deus, né? Salmos de sabedoria e aconselhamento, de confiança, as liturgias, né? Coisas no templo, solenidades, tudo mais, e os salmos da Torá, como o mais famoso deles, Salmo 119, né? A Torá é perfeita em restaurar a alma. É um salmo gigantesco sobre a Torá, a tua palavra é luz para os meus caminhos, é lâmpada dos meus pés e tudo mais. Você tem outros também, né? Sobre isso. Mas, assim, os mais centrais mesmo são salmos de louvor, salmos de lamento e os salmos da Torá, que preenchem mais ali, dão essa estrutura toda, né? Então, assim, o lamento, como eu falei no começo, ele ajuda o adorador a adorar a Deus em meio ao sofrimento, a expressar o que está na sua alma, e isso é uma terapia, né? É uma catarse, é uma sessão psicológica, né? Tipo, psiquiátrica, você tirar o que está dentro de você, que está te fazendo mal, e colocar aos pés de Deus e permitir que Deus te cure, né? Esse é parte do processo da adoração também. E o louvor, claro, você ser agradecido, você reforçar, né? E os Salmos da Torá com aquela ideia sempre de manter vivas as mensagens da palavra de Deus, toda a história da redenção que aconteceu com o povo até ali, a forma como você vai cantando, você vai fixando isso na sua mente, né? A música ela é muito poderosa para fixar ideias na cabeça e tudo mais. E aí, então, qual é a estrutura dos Salmos? Os Salmos, eles são divididos em 5 livros. Se você pegar, por exemplo, e você observar no intervalo entre o 41 e o 42, né, você vai observar lá, que tem a introdução, livro 2. Aí você tem um compilado desses Salmos, do 42 e 72. E é a mesma coisa nos outros. Então você tem agrupamentos de salmos por livro. Então o que significa? O cara abriu o rolo lá dos salmos, ele tinha o rolo 1, e aí tinha esses primeiros salmos aqui. Aí o rolo 2, aí ele tinha mais um grupo de salmos. Rolo 3. Esses 5 livros juntos é o livro dos salmos ali, né? Mas olha que interessante, cada livro, o último salmo, o último verso, ele termina com que o Senhor, Deus de Israel, seja abençoado para sempre. Amém, amém. Em cada um dos livros você termina com essa doxologia, falando assim, então, a gente cantou agora o Salmo 4, o livro 4 dos Salmos. Você termina com a mesma postura no final. Todo esse livro aqui ele é mais dedicado ao lamento. E no final a gente fala que o Senhor seja bendito. Esse aqui é mais de agradecimento. No final a gente fala que o Senhor seja bendito. Só que quando você chega no livro 5, você vai ter não uma, mas 5 doxologias. Os 5 últimos salmos, eles são todos de doxologia. A palavra doxologia, doxa significa glória e logia é palavra. Então, doxologia, palavras de glória, palavras para glorificar. E então você tem um para cada livro e no final você tem 5 ali para falar desse louvor, dessa adoração a Deus, engrandecer o nível de Deus, o poder de Deus. Então, essa é basicamente a estrutura dos Salmos e em cada livro você vai ver uma temática ali, mas todos eles vão avançar uma ideia dentro dessa estrutura. E aí, você tem, como a Thelma mencionou, o primeiro e o segundo salmo, que são o prelúdio. E esses 2 salmos eles vão dar o tom da ideia que o autor quer transmitir através de toda essa estrutura dos livros de salmos, né? Eles vão dar o significado a partir da forma como esses salmos então, eles vão ser ordenados. Então, esses 2 salmos, o 1 ele vai falar de um homem bem-aventurado e o 2 ele vai falar parece que de uma outra coisa, mas a gente vai ver como elas estão agrupadas na verdade, né? Então veja, Salmo 1, que é um salmo, sim, maravilhoso,
e ele talvez não poderia ser outro salmo a introduzir o livro dos Salmos, mas ele fala do homem bem-aventurado. E isso é muito próprio, porque você está falando do livro dos Salmos, que é um livro de louvor e agradecimento pelas bênçãos de Deus. Então ele basicamente está falando assim, quem é o perfil do homem que é abençoado por Deus? Que canta todas essas coisas. Então ele começa no verso 1 do Salmo 1, primeiras palavras. Bem-aventurado o homem... Agora olha só que interessante, né? Eu falei dos paralelismos, né? Olha só, você tem a primeira frase ali, e aí você tem 3 em seguida. Aí você tem uma outra frase no meio, aí você tem uma outra frase e mais 3 em seguida. Eu tentei separar por cor ali, do mesmo tom, mais ou menos, para poder destacar aqui como elas são. Então, você tem o primeiro bloco, que tem uma frase e 3 frases, certo? O último bloco tem uma frase e 3 frases. E no meio você tem 2 frases ali. Então você consegue ver que tem um paralelismo aqui, né? Então você percebe assim, que ele não é necessariamente assim, sempre a mesma coisa, mas você enxerga um design dentro desse texto. Agora é só. Bem-aventurado é o homem. Que homem? Que não anda segundo o conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes, aí aqui você tem a centralidade da ideia. Lembra do quiasmo? Qual que é a centralidade da ideia? Antes ele tem o seu prazer na lei do Senhor e na sua lei medita de dia e de noite. E aí você vai para o outro paralelismo, você vem descendo. Esse homem bem-aventurado, ele será como a árvore plantada junto a ribeiros de águas. Dá o seu fruto na estação própria, as folhas não caem e tudo quando ele fizer prosperará. Então você tem aqui um homem justo, íntegro, que é bem-aventurado. Por quê? Porque ele tem o seu prazer na vontade de Deus e medita na palavra de Deus de dia e de noite. A palavra medita aqui, na verdade, é uma palavra que quer dizer murmura. Tipo, faz sons baixinhos para si mesmo. Então é uma pessoa que ela está o tempo todo recitando a palavra de Deus para si mesma. Ele está ali, ó, falando o tempo todo. Então assim, de dia e de noite, o tempo todo, a palavra de Deus está nos lábios dele e ele fica tipo... Não no sentido, sabe, pejorativo de você, a repetição, mas tá o tempo todo nos lábios dele, sabe? Ele está sempre ali, tipo, meditando naquilo, aquilo sempre volta na mente dele e ele não sai daquilo, ele fica sempre como se ele estivesse saboreando uma comida deliciosa de dia e de noite ali, tentando pegar cada nota ali daquele sabor, cada coisa assim. Então, esse homem, primeira ideia, ele é bem-aventurado por quê? Porque a lei do Senhor, que faz com que ele medite de dia e de noite, ou seja, ele conhece e tem prazer na vontade de Deus. Logo, aí você tem que voltar, ele não se assenta com os ímpios, ele não anda no caminho dos pecadores, né? Ele não se assenta na roda dos escarnecedores. Pelo contrário, ele é como essa árvore plantada junto ao ribeiro das águas, né? O que acontece quando uma árvore é plantada perto da fonte de água? Ela tem muito mais nutrição, né? Ela tem acesso à água, então as flores dela estão sempre, as folhas, né? Estão sempre verdinhas, sempre está dando fruto, ela sempre está bem nutrida e tal. Tudo que fizer vai prosperar. Então você tem aqui esse contraste entre um homem justo, que é o bem-aventurado, e o homem injusto. Só que aí tem uma questão. Quem é esse modelo de vida justa que se deleita na lei de Deus, meditando nela de dia e de noite? Quem é esse homem que, assim, a palavra de Deus está sempre na boca dele, 24 horas por dia ele está murmurando a palavra de Deus, ele só faz a vontade de Deus, tudo que ele faz prospera, tudo dá certo na vida dele, ele nunca se mistura com ninguém que é impuro, que não sei o que lá, para andar no caminho dos pecadores. Quem na história de Israel foi esse homem? Algum de nós pode se ver nesse salmo, idealizando plenamente esse salmo? Eu sou essa pessoa que a palavra de Deus está sempre na minha boca, eu não faço coisa errada, eu não sigo a trilha de nada que é ruim, assim, eu não ajo às vezes em grupo até, fazendo coisas assim que são desagradáveis a Deus, eu não sou essa pessoa, né? Eu sou sempre ali, tipo, né? Enfim, será que algum de nós é? Então o Salmo, ele abre com essa reflexão. Existe um homem que é abençoado por Deus, que ele é bem-aventurado. Quais são as características dele? Ele se afasta de tudo que é mal, ele tem um prazer na vontade de Deus, a palavra de Deus está na sua boca, e tudo que ele faz é justo, puro, bom e prospera. Então a gente começa o livro dos Salmos assim. Quem é um abençoado por Deus? É alguém que é plenamente íntegro. E aí deu ruim, né? Então, com que cara que eu vou para os próximos Salmos, né? Mas, de novo, a história está avançando sempre visando o quê? Lembra? O rei Messias prometido, que um dia vai aparecer. Esse bem-aventurado, um dia ele vai aparecer. Então, qual que é o tom que é dado pra gente aqui na abertura dos Salmos? Porque o livro dos Salmos o tempo todo vai trazer pra gente o quê? Louvores a esse rei, a expectativa desse rei perfeito, Messias, que vai vir para resgatar, vai vir para abençoar todo mundo. Ele é pintado aqui pra gente. Agora, olha só que interessante. O Salmo 2 vai apontar a gente na direção de quem é esse homem justo.
Por que se enfurecem as nações e os povos imaginam coisas vãs? Os reis da terra se levantam e as autoridades conspiram contra o Senhor e contra o seu Messias, né? Dizendo, vamos romper os seus laços e sacudir de nós as suas algemas. Essa aqui é basicamente a conspiração que acontece lá no Éden, né? A gente precisa se desvencilhar de Deus e tudo mais. E essa tem sido a frase na boca de cada um que pisou nessa terra, né? Até hoje, menos um, né? Enfim, aquele que habita nos céus dá risada, o Senhor zomba deles. Na sua ira, a seu tempo lhes falará, e no seu furor os deixará apavorados, dizendo, eu constituí o meu rei. De novo, então, ele está falando aqui da visão desse rei que ele constituiu, né, sobre o meu santo monte Sião. Parece que ele está falando de Davi, parece que ele está falando de cada rei que pisou, mas você vê que tem algo aqui, ele está falando de um ungido que é colocado sobre essas nações que vão contra Deus e tudo mais, né? Eu constituí o meu rei sobre o meu santo monte Sião. O rei diz, proclamarei o decreto do Senhor. Ele me disse, você é meu filho, hoje eu gerei você. Peça e eu lhe darei as nações por herança e as extremidades da terra por sua possessão. Com uma vara de ferro você as quebrará e as despedaçará como um vaso do oleiro. Agora, pois, ó rei, sejam prudentes. Deixem-se advertir, juízes da terra. Sirvam o Senhor com temor e alegrem-se nele com tremor. Beijem o filho, para que não se irrite e não pereçam no caminho, porque em breve se acenderá a sua ira. Bem-aventurados todos os que nele se refugiam. Olha que interessante. Como é que começa o primeiro salmo? Bem-aventurado é o homem que faz todas essas coisas. Aí nenhum de nós faz todas essas coisas. Aí vem alguém aqui para poder punir todos os que fazem aquelas coisas das três primeiras frases, né? E aí como é que o segundo salmo termina? Vai vir esse filho para poder fazer o quê? Acender a sua ira. Contra o quê? Contra isso daqui, ó. O conselho dos ímpios, o caminho dos pecadores, a roda dos escarnecedores. Mas nós somos essas pessoas. Então, como é que aquelas bem-aventuranças do homem perfeito se aplicam a nós? Bem-aventurados todos aqueles que nele se refugiam, né? Então, vai vir esse rei que vem para destruir toda a injustiça. E se nós nos refugiarmos nesse homem bem-aventurado que é justo, nós seremos bem-aventurados. Esse é o prelúdio dos salmos. E aqui começam as músicas de louvor. Ou seja, a nota aqui é que esses salmos vão trazer para a gente esse homem que é verdadeiramente justo e verdadeiramente bem-aventurado, e bem-aventurados são todos esses que nele se refugiam. Então, a gente tem aqui essa promessa dessa grande figura messiânica, esse rei que vai ser o Messias, o Filho, que vai governar sobre a terra e tudo mais. Então, você tem essa nota logo no segundo salmo, com essa esperança escatológica, ou seja, dos últimos dias, do futuro ali, desse rei, desse Messias que vai vir para dominar toda a terra. E essa figura messiânica ela vem justamente após a declaração desse homem que tem amor pela palavra de Deus, pela vontade de Deus, né? Que nenhum de nós, seres humanos, consegue fazer isso honestamente. Ou seja, nenhum humano além de Jesus. Então os salmos eles vão pintando a figura desse Redentor, desse Messias que vai vir para poder consertar as coisas. E aí sempre que os israelitas estão cantando, assim, seja para lamentar, tá tudo ruim, a vida está um desespero, mas eu olho para o futuro. Tá tudo maravilhoso e vai ficar melhor ainda quando ele vier. Eu olho para o futuro. Então, é sempre essa expectativa do louvor. Eu olho para o passado, vejo as coisas que Deus fez, eu agradeço a Ele, ou eu lamento pela minha situação, eu olho para o futuro e eu tenho esperanças do que esse rei vai fazer. E aí, imediatamente após essa introdução aí, do prelúdio, a gente tem o livro 1, que vai dos Salmos 3